Vamos lá, então, boa noite a todos e a todas. Nesta noite, com alegria ter o nosso irmão Armando novamente aqui, né? Falar de um tema muito providencial, né? Não só neste mês que nós focamos muito no tema do suicídio, mas sim, devemos focar sempre o ano inteiro. E ele vai nos falar hoje suicídio. Não pense nisso, né? Que devemos todos nós trabalharmos em nós, ajudarmos todos aqueles que passam por pensamento, por dificuldades, de depressão, de tudo que possa levar a uma situação dessa. E agora nós vamos falar um pouquinho da nossa casa, dos nossos trabalhos, que nós temos todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós temos atendimento fraterno, à disposição de quem precisar, e que é presencial. E a trabalho das doutrinárias, neste horário, todas as quintas-feiras também, presencial e online. Aos sábados, nós temos também atendimento fraterno com a palestra pública, que nós temos, estão todos convidados para assistirem todos aos sábados. Nós também temos um trabalho presencial da nossa sopa no terceiro domingo de cada mês, e que nós fazemos e distribuímos a sopa aqui na nossa casa mesmo, para as pessoas. E os outros trabalhos são estudos na segunda, mas voltado para os trabalhadores. Segunda, terça, nas quartas. E agora nós vamos nos harmonizar para fazer a nossa prece. Pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, todos os mentores desta casa de oração, o mentor espiritual desta casa e o mentor espiritual deste trabalho. Te agradecemos por todo o amparo, toda a assistência, e pedimos que envolva nosso irmão Armando nesta noite, para passar estes conhecimentos, e que todos nós estejamos voltados, possamos nos permitir também a estar receptivo a estes ensinamentos, para que possamos sermos também, ajudar todos que necessitarem. Gratidão, Jesus, por todas as bênçãos, e agora nós te pedimos a permissão para iniciar os trabalhos desta noite, que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, agora o nosso irmão Armando. Fecha o microfone. Hoje, amanhã e sempre. Como a nossa irmã dirigente bem ressaltou, o tema suicídio, ele é um tema atual, visto que, infelizmente, os dados são muito alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, feita uma pesquisa ao redor de vários países do mundo, constatou-se um triste drama. Infelizmente, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa pratica suicídio. E fazendo também um diagnóstico acerca dos 10 países do mundo onde a prática do suicídio, ela infelizmente é mais intensa, chegou-se ao resultado de que os nossos vizinhos, aqui do Suriname, figuram na liderança entre os 10 países do mundo que mais cometem suicídio. E segundo a própria OMS,
Isso se deve principalmente pelas péssimas condições de vida daqueles habitantes do nosso país vizinho. Falta de condições sanitárias, renda per capita bastante baixa e, infelizmente, esses dados estão crescendo. Mas a espiritualidade maior, ela vem fazendo um trabalho muito grande ao longo de muitos anos, em razão dessa transição do nosso planeta em que vivemos, de mundo de provas e expiações, para mundo regenerador. De quando em vez nós bem sabemos que estão reencarnando aqui na Terra espíritos missionários com aquela missão de atuarem em várias áreas do saber humano. E, precisamente, fruto desse trabalho dos espíritos superiores, encarnados e desencarnados, em 1990, durante o encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, através da mediunidade do médium baiano Divaldo Franco, deu uma mensagem de recomendação à Federação Espírita Brasileira que, a partir já daquele ano, procurasse lançar a campanha em defesa da vida. Essa campanha ela prima primordialmente pelo combate e prevenção aos 4 tipos de crimes maiores: o aborto, a eutanásia, o suicídio e a pena de morte. E aí, seguindo essa recomendação da espiritualidade, nós resolvemos dedicar a explanação desses 4 temas aqui enumerados: aborto, não me mate, deixe-me viver; eutanásia, nunca; pena de morte, não; e suicídio, não pense nisso. E é preciso a gente cada vez mais intensificar as campanhas de combate e prevenção a esses 4 tipos de crimes, visto que devemos lutar mesmo intensamente todos os dias do ano pela preservação da vida. Como de costume, ao iniciarmos as nossas explanações, nós resolvemos relacionar os princípios básicos que estão diretamente ligados ao tema que será exposto, visto que de cada 10 pessoas que entram pela primeira vez na casa espírita, 8 são trazidas pela dor e 2 pelo amor. Então, faz mista esses esclarecimentos para que as pessoas tomem consciência e entendam melhor a explanação do tema. O primeiro deles é a imortalidade da alma. Todos nós sabemos que a alma ela representa o quê? O espírito encarnado. E é nessa alma que residem as nossas boas ou más tendências, gostos ou aptidões ou aversões. Ou seja, a nossa bagagem reencarnatória ela reside na nossa alma. E como veremos posteriormente, vendo as causas que levam ao seu suicídio, entenderemos que é nessa alma que a tendência suicida do passado ela reside. O outro princípio é a lei de causa e efeito. Aquele que, infelizmente, chega ao momento infeliz de autodestruir-se, de praticar o suicídio, cedo ou tarde ele vai ter que reencarnar para reajustar o seu corpo espiritual, como veremos, e ter uma liberdade de passar por uma mesma prova que outrora não teve, felizmente, forças e sucumbiu,
porque Deus é tão misericordioso que Ele permite a nós, espíritos, que possamos escolher as provas que vamos suportar numa futura existência de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu merecimento. E, por fim, o perispírito, o corpo da alma. Qual é a relação do perispírito para o entendimento desse tema? O nosso corpo espiritual ele possui 4 funções primordiais e várias propriedades. Entre as funções primordiais tem a função instrumental que liga, ou seja, que serve de elo de ligação entre a alma e o corpo, essa veste corporal. E a função organizadora, na qual, quando o espírito está sendo preparado para reencarnar, o seu corpo físico já está sendo moldado de acordo com o seu corpo espiritual. Aquela pessoa que, infelizmente, cometeu suicídio numa vida passada, o seu corpo espiritual ele vai ficar lesionado na região correspondente à prática do suicídio. É aí que, muitas das vezes, a pessoa já reencarna em tenra idade e demonstra certas anomalias, independente das condições físicas e hereditárias dos pais biológicos. Vamos entender melhor essa questão logo mais. Enfim, quais as causas que levam o ser ao suicídio? De acordo com a espiritualidade maior, são 6 as causas que, infelizmente, motivam o espírito encarnado a cometer este crime. A primeira delas é a falta de fé em Deus. A doutrina espírita nos esclarece que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós devemos trabalhar todos os dias para que a nossa capacidade de entendimento, de compreensão acerca de Deus, e melhor dizendo, de entendimento que Ele é o nosso Pai divinal, chegue mais próximo, e assim a gente vai estar bem próximo da evolução. Então, infelizmente, muitas pessoas, faltando a fé em Deus, porque as pessoas, às vezes, pronunciam a palavra fé da boca para fora, né? Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu só acredito no que eu posso tocar. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não acredito que, através de uma ação fluídica dos espíritos, por intermédio de um médium, pode promover a minha cura. Cura que pode ser das enfermidades do corpo e da alma. Então, a partir do momento que o espírito alimenta esse germe, no seu bojo, que é a fé, que é um sentimento inato do espírito encarnado, ele passa a ter uma fé maior em Deus e conscientiza-se de que a fé salva, a fé cura e a fé transporta montanhas. A segunda causa vem a ser justamente o desespero. O indivíduo, às vezes, se achando vitimado por uma decepção afetiva, uma queda financeira, ou pela descoberta de ser portador de uma doença incurável, entra no desespero e acha que o autoaniquilamento vai ser uma fuga para o seu problema. Mas quando Jesus, lembrando aqui neste momento, proferiu no Sermão da Montanha, na sua primeira parte, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quais eram os aflitos a que o mestre amado se referia principalmente? Visto que a aflição, ela predomina ainda neste mundo, né? No lado pobre, no lado rico, no lado preto, do branco, daquele independente de crença religiosa. Os aflitos que o mestre se referia são aqueles que são abnegados, que são resignados, que sabem aceitar os sofrimentos, não de braços cruzados,
mas que têm consciência que são agentes dos seus próprios sofrimentos e que eles mesmos é que têm que lutar para modificar essa situação. Infelizmente, no pensamento materialista, algumas pessoas acham que o autoaniquilamento do corpo vai solucionar o problema em que aquela pessoa que cometeu suicídio jamais vai ser novamente colocada diante daquela situação. A outra causa é a condição patológica da depressão. A depressão ela vem sendo considerada uma das doenças do século. A depressão se caracteriza por uma forte, uma profunda tristeza e melancolia. Está lá no citado capítulo, Bem-aventurados os aflitos, o item a melancolia, de que o espírito, de vez em quando, achando as provações duras, acomete de uma melancolia profunda. Às vezes, nós estamos no mundo espiritual, aguardando a encarnação, e estamos lembrando dos problemas que atravessamos numa vida passada, nos dá tristeza. Mas, ao regressarmos ao corpo físico, aquela esperança é renovada, como uma oportunidade que Deus nos dá para repararmos os erros. E aí a gente lembra, neste momento, que essa melancolia, essa tristeza profunda que gera esse desespero e muitas das vezes leva ao suicídio, ela é citada nas primeiras revues espíritas, revista espírita, na época da codificação em Paris, quando muitos espíritos que tiveram, infelizmente, o triste caminho do suicídio, relatavam, através de mensagens mediúnicas, as suas situações, dizendo: eu não queria cometer aquilo. Muitas das vezes eu hesitei, mas uma força oculta me induzia aquilo. Porque o abatimento na tristeza, na melancolia, ele deixa uma porta imensa para que o indivíduo possa suicidar-se. Castro Alves, o poeta dos escravos, vendo a situação dos negros africanos, que durante muito tempo eram trazidos da África, separados das suas famílias, viajavam nos navios chamados tumbeiros, com as condições mínimas de higiene, às vezes não tinha higiene nenhuma. Muitos deles, já no meio da viagem, vinham acometidos de uma doença que se citava na época do nome de pânzio, que era uma melancolia muito profunda, saudade da terra natal e dos familiares separados. E foi uma época que no Brasil que a prática do suicídio ela foi largamente, infelizmente, ela teve larga escala de prática. Os livros de histórias eles não evidenciam isso. Mas aqueles negros africanos, os nossos ancestrais, porque nós temos um pouco, quem não tem, qual é o espírito encarnado aqui no Brasil que não tem um pouco do sangue africano? E aí eles fugiam das fazendas e cometiam suicídio. E Castro Alves, já nas poesias, fazia aquele apelo: Andrada, arranca os teus pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. A outra causa que leva o seu suicídio, também considerada uma das principais, é o uso de drogas. Infelizmente, na sociedade em que vivemos, o uso de drogas se alastrou. As drogas que antes eram naturais, agora também são sintéticas. E muitas das vezes a pessoa, o que ela não tem coragem de praticar sanamente, de forma insana, ela vai usar a droga como motivadora do suicídio. As influenciações espirituais também representam uma das formas
de causar o suicídio, porque não é à toa que o Mestre Jesus, no seu Santo Evangelho, ele já nos recomenda: ora e vigia. O Mestre quer que a gente ore com qualidade. O que é orar com qualidade? É sentimento puro no coração, pensamento positivo e sinceridade. São os ingredientes de uma prece eficaz. Ele quer que a gente vigie os nossos pensamentos, porque, como diz Micaelos na sua obra Magnetismo Espiritual, quando o pensamento está em algum lugar, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é apenas atributo da alma. Então, se eu estou numa situação de desespero, de falta de fé, um pessimismo exagerado, uma tristeza profunda, quais são os pensamentos e sentimentos que vão emanar de mim? Infelizmente, serão negativos e impuros, porque também nós somos banhados pelo fluido cósmico universal. No momento que eu sinto alguma coisa no meu coração, no momento que eu penso, uma corrente fluídica ela é projetada no espaço e ela vai de encontro com outros espíritos que estão na mesma faixa vibratória que a minha. E, por fim, a causa também principal que leva você ao suicídio é justamente essa tendência reincidente. Como falamos anteriormente, nós sabemos que cada encarnação nossa é comparada com um ano letivo, e cada prova é como se fosse um teste na escola. Se numa determinada encarnação eu fui colocado diante de uma prova, não soube suportá-la e cheguei, infelizmente, ao cume de praticar o suicídio, numa futura existência, com certeza, Deus vai ser tão misericordioso, inclusive a meu pedido, de me colocar novamente naquele cenário daquela prova. E aí onde muitas das vezes as pessoas sucumbem, porque vai passar pelaquela prova novamente, não encontra força para suportá-la e chega a cometer o suicídio. A gente, de vez em quando, infelizmente, ouve o noticiário: fulano cometeu suicídio, e você fica a imaginar. E nunca passou pela minha mente que aquela pessoa teria coragem de praticar o suicídio, porque a tendência já estava na voz do instinto daquela alma. E aí se encontrou novamente naquele cenário da prova, e infelizmente não pôde suportar. Nós devemos orar todos os dias, pedir a Deus a virtude da fortaleza para nos fortalecermos, uma das virtudes que nós devemos adquirir aqui como encarnados, e termos fé em Deus e fundamentarmos a nossa vida no Evangelho de Jesus. Por que os Espíritos tratam deste assunto com tanta constância? Porque, infelizmente, a prática do suicídio, para o momento atual, do globo em que estamos reencarnados, ela ainda é um tema atual. Como foi falado no início da explanação, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em alguma parte do mundo. A doutrina ela possui esse caráter consolador. Que caráter consolador é esse? Esclarece que a questão da reencarnação é uma porta que Deus nos concedeu para repararmos os nossos erros do passado, passarmos por provas para o nosso adiantamento espiritual e cumprirmos as nossas missões, por mais singelas que sejam. Ai de nós se aquele que infelizmente cometeu suicídio fosse, vamos dizer, como diziam algumas doutrinas antigamente, eternamente condenado ao fogo de suplício.
Nós sabemos que essa mentalidade, graças a Deus, ela está mudando. Mas aqui, por exemplo, em Teresina, especificamente, no início do século passado, quando ainda existia o regime do padroado, onde a igreja estava associada ao Estado e ela tinha o papel de realizar, entre outras coisas, as celebrações clérigas, a questão do casamento, né? E também administrava os cemitérios, as pessoas que praticavam suicídio, infelizmente, não poderiam ser enterradas no cemitério, no Campo Santo, como diziam. Mas, graças a Deus, essa mentalidade acabou. E outra questão é que o Espiritismo ele vem ao longo dos anos, muito antes do lançamento dessa campanha em defesa da família, trabalhando de forma preventiva acerca da prática do suicídio, visto que o quarto livro do Pentateuco kardeciano, denominado O Céu e o Inferno, que representa a justiça divina segundo o Espiritismo, na sua segunda parte, a parte de exemplos, onde tem mensagens mediúnicas ditadas por espíritos comunicando as suas situações, levam-nos cada vez mais a crer quais são as consequências da prática desse crime. Podemos até citar aqui alguns exemplos. Tem um exemplo denominado Pai com Cristo, no livro Céu e Inferno. Esse espírito relata que durante a guerra de unificação da Itália, havia uma lei que aquele jovem que fosse recrutado para o serviço militar, cuja mãe fosse viúva, automaticamente ele estaria isento daquele dever. E aconteceu que uma pessoa, naquela época, tentando livrar o seu filho de ir para a guerra, praticou o suicídio. E aí, com a prática, o rapaz ficou isento naquela época. Durante muitos anos, alguns anos depois, melhor dizendo, aquele espírito se manifestou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, arrependido da prática do suicídio, e relatava no fim da mensagem que ele havia fracassado, porque era uma missão do filho. Ele tinha vindo com a missão de atuar no campo do militarismo. Ali ele teria toda uma missão e um progresso. E por conta da prática do seu suicídio, o filho ficou isento do serviço militar e não pôde cumprir a sua missão. Como os espíritos de espiritismo consideram o suicídio? A citada obra O Céu e o Inferno, capítulo 5, os espíritos explicam que é um crime aos olhos de Deus. Por quê? Porque se Deus criou os nossos espíritos, simples e ignorantes, destinados à perfeição, sem ciência ou sem predisposição, para o bem ou para o mal, caberá somente a Deus determinar o momento do nosso regresso à verdadeira vida. E assim, infelizmente, quem pratica esse ato é um crime perante aos olhos de Deus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 944, os espíritos superiores responderam a Kardec que o suicida é um transgressor da lei divina, pelo mesmo motivo aqui exposto. Porque a pessoa que chega ao cúmulo de praticar, lamentavelmente, esse crime, ela primeiramente não pensou nesse aspecto. Então, todos devemos pensar por esse aspecto. Deus é que nos criou, Deus é que nos determina o tempo reencarnatório e o tempo de regresso. Na pergunta de número 955, eles também esclarecem que o suicídio é uma falta de resignação
e submissão à prática do Criador. E os espíritos relatam um exemplo. Infelizmente, em algumas sociedades orientais, quando a mulher fica viúva, e para ela representa uma questão negativamente moral muito grande, chega ao cúmulo de colocar, atear fogo no seu próprio corpo no dia do funeral do esposo. E aquilo, infelizmente, é contrário, porque se a pessoa comete um crime deste, está faltando-lhe a resignação e submissão à vontade de Deus. E, por fim, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 71, os Espíritos esclareceram a Kardec. O suicida é qual o prisioneiro que fugiu do cativeiro. O que acontece com o prisioneiro quando ele foge do cativeiro? Quando ele retorna para o cativeiro, a questão da estada dele no cativeiro ela vai ser prolongada e as condições daquele cativeiro elas vão ser muito mais difíceis. Por isso que nós vamos entender agora, vendo a questão das consequências do suicídio, o que pode acontecer com o espírito do suicida já na erraticidade, já no plano espiritual, e uma futura existência. A primeira dela é a perplexidade perante a continuidade da vida. A pessoa que comete suicídio, cedo ou tarde, ela vai tomar consciência de que o que pereceu foi o corpo físico, mas o espírito imortal, ele persistirá na imensidão. E aí o que acontece? Vai haver uma ligação muito intensa entre o espírito e o corpo em decomposição, ao ponto do espírito sentir fome, frio, rigidez cadavérica e putrefação do seu corpo. Chega ao ponto, inclusive, através de relatos e mensagens mediúnicas, que o espírito, por uma ligação misteriosa do seu perispírito com o corpo em decomposição, chega a sentir os germes do corroer. Nós sabemos que a prece, ela serve de bálsamo, ela serve de luz, ela serve de fortaleza para as nossas vidas e para o espírito desencarnado. Kardec, inclusive, recomenda que a prece para o suicida, de preferência, ela seja proferida junto ao túmulo. Bem sabemos que a extensão da prece, ela percorre o fluido cósmico universal, ela vai chegar aos seus objetivos. E o próprio Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele esclarece. A prece é uma flecha luminosa rasgando as trevas. A outra consequência é a identificação vibracional do espírito suicida com outros espíritos. Ou seja, por mais que ele queira aumentar o seu padrão vibratório, mas o seu pensamento, os seus sentimentos vão em encontro naquele momento ainda que ele não se arrependeu, não se conscientizou do erro cometido, ele vai se identificar vibracionalmente falando com outros espíritos na mesma situação. Outra consequência também bastante sentida é o reflexo do trauma no perispírito. Por exemplo, aquele que cometeu suicídio atirando no seu cérebro físico, ele vai perecer. Mas na região correspondente ao cérebro do perispírito vai ficar aquela lesão. Numa futura encarnação, quando ele reingressar no corpo físico, ele já pode, numa tenra idade, demonstrar problemas de idiotia e loucura. Não queremos generalizar.
A questão daquele também que se suicida, ingerindo formicida, veneno. Ele pode, na futura existência, já na idade infantil, demonstrar um câncer. Aquele que cometeu o suicídio por enforcamento, ele pode reencarnar paraplégico. Outra consequência também, meus amados e minhas amadas, é a questão da lembrança constante do ato do suicídio. O citada obra, o livro Céu e Inferno, tem um exemplo de Giuseppe Maitre, o cego. Ele relatava que sempre, por mais ele chegou a se suicidar, saltando de um andar de um edifício em Paris. E ele via constantemente, conforme a mensagem mediúnica que ele relatou, a lembrança daquele ato. Mas a lembrança daquele ato não é uma forma que Deus está mostrando de nos punir, porque Deus não pune ninguém. Nós somos movidos por uma lei natural. A partir do momento que a gente infringe aquela lei natural, a gente já está encontrando a própria pena. Mas a partir do momento que a gente procura seguir aquela lei natural, principalmente a lei divina, a gente já está encontrando nessa vida a nossa recompensa. E a outra consequência, eu acho que é a última, é que aquele espírito não consegue se aproximar dos seus parentes desencarnados. E aqui, aproveitando essa passagem, umas 2 décadas atrás, eu fui a um velório de uma criança cuja avó, no momento de aflição, que inclusive essa avó era muito amiga da minha mãe, a gente compareceu a esse velório. E a avó, em desespero, por não aceitar a partida do neto amado, mesmo no velório, ela colocou, infelizmente, um laço no pescoço e se suicidou. E na Revoar Spirit, no livro Céu e Inferno, tem outros exemplos também de espíritos que, lamentavelmente, cometeram suicídio já naquela época da codificação e que depois relataram uma situação lamentável em que se encontravam no plano espiritual. Então, não há esperança de recuperação para o suicida. Qual foi a resposta que os espíritos superiores deram a Kardec? Que Deus é amor e Ele outorga a todas as suas criaturas a maior expressão da sua bondade. Qual é a maior expressão da bondade divina que nós acabamos de falar? É a porta da reencarnação. Primeiro de tudo, se tivesse só uma existência, não teríamos tempo satisfatório para progredirmos, moral e intelectualmente. E essa porta da reencarnação, ela vai proporcionar aquele espírito inflator, recalcitrante, que procure se conscientizar-se melhor acerca da lei divinal, do Evangelho de Jesus e tentar reparar o seu erro do passado. No livro Amor e Saudade, para vocês terem uma ideia de que tudo é pesado positivamente na balança divina também, conta-se o exemplo, através da mediunidade de Chico Xavier, do jovem William Gagliardi, que no momento de decepção, em razão de uma questão afetiva, chegou ao ponto, aos 24 anos de idade, de pegar uma arma e atirar no seu coração. Passado algum tempo no mundo espiritual, porque ele relata nesse livro que via incessantemente, sentia incessantemente a hemorragia
jorrar no seu peito esquerdo. Mas um certo dia, aquele local no qual eles via a hemorragia apresentou uma luz de coloração azul, muito intensa. E ele perguntou ao mentor daquele local: Deus me perdoou? Muito arrependido. E o mentor lhe relatou: Deus sempre nos perdoa e nos concede a oportunidade da reparação. Olhe para a terra. E quando ele olhou, observou uma senhora já bem idosa, franzina, sentada numa cama, rezando um terço. E ele falou para o mentor: Eu não me lembro dela, não a conheci. E o mentor foi lhe esclarecer, com muito carinho: Você, em vida, desinteressadamente, assinou o termo de doação das suas córneas quando partisse. Quando você cometeu aquele ato, a sua família autorizou que as suas córneas fossem doadas para aquela senhora. E em razão da sua visão ter sido recuperada através do implante de córneas, e ela mesmo não tendo conhecido em vida, todos os dias ela profere preces do coração ao seu espírito. E as preces daquela senhora transformaram-se em bálsamo, em luz na vida daquele espírito. Essa obra, Astronautas no Além, do Além, ela é uma reunião de trovas, de poesias, ditadas por espíritos, como Cassimiro Cunha, Cornélio Pires e outros, que em vida alegraram e encantaram corações, e a tendência dos espíritos é, se fizeram um bom trabalho no plano físico, Deus pode permitir que aquele espírito dê continuidade ao seu trabalho de luz no mundo espiritual. Então, Cornélio Pires, ele traz nesse livro uma trova, inclusive o título dessa trova foi que nos inspirou a dar o tema dessa modesta explanação. Quando ele diz: suicídio, não pense nisso. E aí a gente pode, através dessa trova dele, imaginar quais são algumas consequências que, à luz da reencarnação, se manifestam para o ex-suicida na vida atual. Suicídio, não pense nisso. Tem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, quem afogou-se num poço de Guararema, retornou em provação, atolado na fizema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não vê, não fala e não anda. Pôs fogo nas próprias vestes Dona Cesária da Estiva. Está de volta na terra num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a fornicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o colombano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência todo problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Por isso, meus amados e minhas amadas, suicídio, não pense nisso. Se alguém, porventura, estiver
diante dessas situações negativas que nós relatamos, procure de preferência uma casa espírita, faça um atendimento fraterno, porque lá você vai encontrar um irmão, uma irmã, com o coração repleto de amor, disposto a lhe escutar, a lhe esclarecer, lhe consolar, lhe dar força. Como também você pode procurar uma instituição em defesa da vida, esses telefones que tem disponível, e seguir em frente, porque viver sempre é reagir, e que tenhamos sempre em mente que nós não estamos sozinhos, que Deus está sempre por nós, Jesus nos iluminando, e os bons espíritos a nos inspirar em bons pensamentos e resoluções da vida. Eu agradeço imensamente a Deus que nos permitiu estar aqui hoje. Agradecemos aos trabalhadores queridos desta casa, encarnados e desencarnados. É como o Walter sempre nos diz quando a gente vem aqui com carinho. Nós fazemos parte do grupo de fundadores desta casa. Agradecemos a espiritualidade que nos assiste e a espiritualidade que dirige esta casa pela sustentação, e a toda a plateia encarnada e desencarnada que aqui conosco esteve assistindo essa palestra. E eu devolvo a palavra à nossa irmã Deusmita, que é a dirigente do trabalho. Bom, nós só temos a agradecer ao nosso irmão Armando por estes ensinamentos, esclarecimentos muito importantes que todos nós devemos conhecer, porque nós não sabemos o que poderemos passar, né? Mas que precisamos estarmos sempre orando e nos vigiando, porque não podemos esquecer que recentemente também falei das influências espirituais. Então, mas nós, do mesmo modo que nós recebemos as intuições malévolas, nós temos também os nossos anjos protetores a nos ajudar sempre. Então, só precisa que nós estejamos em sintonia com o bem maior. Que nós precisamos estarmos sempre fortalecidos na fé, o que Armando já falou também, bem no início da palestra dele. A fé em Deus, essa é primordial, porque nós estamos vulneráveis a passar por situações, mas que você busque ajuda. Tem as casas espíritas, tem as outras organizações envolvidas em proteger, em defesa da vida, que nós possamos aproveitar, né, esse conhecimento para repassar para aqueles que não têm, que estão em depressão, que estão assim submersos na tristeza e que precisa desse ânimo, dessa ajuda. Então, por isso que todos nós precisamos ter um pouco desse conhecimento. Então, e agora, nós vamos nos harmonizar e fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda a pleiade de espíritos que nos ajuda neste planeta, em especial os mentores desta casa espírita, que nos fortalecem ao trabalho do bem e que estejamos imbuídos sempre no sentimento de amor fraternal, para que possamos vibrar sempre positivamente no bem.
Gratidão imensa a todos os mentores desta casa, ao mentor espiritual desta casa e ao mentor deste trabalho, que nos proporciona sempre estarmos aqui e que só temos a agradecer por esta oportunidade, deste conhecimento, deste esclarecimento, que essas energias benfeitoras cheguem a todos os irmãos que têm pensamento suicida, a todos que estão em depressão, que a luz do amor possa tocá-lo, acolhê-lo e protegê-lo. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nós teremos só uma boa noite e agradecer mais uma vez por esta oportunidade bendita. Boa noite, gente, e obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.